Agora que já compreendemos por que você deve entender esses objetivos da auditoria, eu quero te apresentar quais são os tipos de auditoria que a gente tem. Importante também que eu saliente que os tipos de auditoria, eles têm uma importância muito mais didática do que no que a gente faz no nosso dia a dia. Algumas divisões, sim. Algumas teorias, sim. É bem importante. E eu vou enumerar para você aquelas que são importantes. Aqui eu quero chamar a atenção dos tipos de auditoria e uma coisa importante. Eu comentei na nossa aula anterior que a auditoria em saúde é essa ferramenta, é esse instrumento que faz a gente acompanhar e melhorar a qualidade da assistência prestada. Então, perceba que a auditoria entra aqui não só como uma ferramenta simples. Ela tem que, além de apontar as falhas, né, e de qualquer profissional que esteja trabalhando na assistência, ela vai apontar essas falhas? Vai, mas ela precisa, junto com essa salientação de falhas, trazer solução e sugestão para que elas sejam melhoradas, ok? Então, chamando a atenção disso, eu vou falar dos tipos de auditoria. Os tipos de auditoria, a gente vai ter várias divisões. Aqui eu trouxe 5, e como eu disse, elas são muito didáticas, tá? Então, a gente tem a divisão da auditoria por tempo, que seria a auditoria contínua ou periódica. O nome é bem alusivo, né? Dá para a gente perceber bastante o que é que o nome diz. Na contínua, é porque a gente vai fazer a auditoria por todo o tempo. A periódica, quando você quer por um determinado tempo. Olha, Sheila, eu quero que você vá lá nesse hospital e faça a auditoria deste mês de janeiro. Então, também pode ser um período de conta. Sheila, eu quero que você faça a auditoria específica do período em que o paciente está na UTI, tá? Então, tem essas possibilidades. Quanto à natureza, a gente tem a auditoria normal e específica. A normal é quando a gente faz a auditoria mesmo, sem nenhum tipo de especificidade, como eu quero que você faça a auditoria deste dia que o paciente está no centro cirúrgico fazendo uma cirurgia de bucomaxilo, porque eu quero que você acompanhe a quantidade de parafusos que estão sendo utilizados nas cirurgias de bucomaxilo, ok? Veja que é uma auditoria muito específica. Pela forma de intervenção, aí eu trago aqui as divisões que a gente mais utiliza, que é a auditoria interna e externa. E aqui entenda o seguinte: o auditor interno é aquele que representa o local onde ele está trabalhando. O auditor externo, geralmente, é um auditor que vai ao espaço. Ele não é de lá, mas ele visita esse espaço. Então, aqui a gente faz uma leitura seguinte no nosso atual na nossa atual execução. O auditor interno é o representante do hospital, e aqui ele também poderia ser de clínica, de serviços de bioimagem, tá? Qualquer setor que faça auditoria, ok? Qualquer serviço de saúde que precisa da auditoria. Então, como representante do hospital, que eu falo hospital porque é o que mais ocorre, ele é o representante do prestador de serviço de saúde, tá? A gente, inclusive, utiliza essa nomenclatura, prestador de serviço de saúde, ok? Então, como externo, a gente é o representante da operadora, que também poderia ser o SUS, tá? E como representante também do convênio, a gente também utiliza essa nomenclatura. A gente é representante da fonte pagadora, ok? A gente é representante da fonte pagadora. Entendido a forma de intervenção, a gente vai para os tipos. A divisão por tipo, aqui a gente vai entrar mais no que a gente vai aprender aqui nesse curso. Então, o que é que a gente tem aqui? A auditoria preventiva
que é essa auditoria que acontece, ela também é chamada de prospectiva, né? Porque a gente projeta para frente aquilo que vai ocorrer. Então, como prospectiva, a gente tem. Ela ocorre antes da internação. Então, a gente aqui trabalha muito mais com autorização, que pode ser a autorização do procedimento cirúrgico, por exemplo, pode ser a autorização do OPME, que são órteses e próteses e materiais especiais, ou seja, duplo J, os parafusos, esses materiais mais caros, tá? A gente tem a auditoria concorrente, que é essa auditoria que acontece no momento atual. É o momento em que o paciente está internado. Veja que a preventiva é no antes, a concorrente é nesse momento atual, o paciente está internado. E aqui a gente pode trabalhar fazendo avaliação tanto de prontuário, né? Olhando o que aconteceu no ontem, por exemplo, a gente pega, por exemplo, as contas hoje e olha as contas, o que aconteceu ontem no prontuário do paciente, o que estava registrado ontem, e a gente pode ir para a visita de paciente. A auditoria concorrente tem essas duas possibilidades. A gente vai visitar o paciente, aí a gente entrevista o paciente, também o acompanhante dele, e lá a gente fica sabendo do que a gente precisa para a auditoria, e vocês vão entender um pouco mais à frente. Na auditoria retrospectiva, que é a auditoria de contas, né? Essa auditoria que a gente trabalha também, ela acontece no passado, quando o paciente já teve alta, tá? Então, é essa auditoria depois que o paciente teve alta. Então, a gente tem que trabalhar essa auditoria com elementos que são evidenciados no prontuário, porque é do passado, a gente não tem mais como visitar o paciente, por exemplo. Na divisão por caráter, a gente tem a auditoria operacional e a analítica. A operacional, eu poderia trazer um exemplo de gerenciamento de crônicos, que é mais ou menos uma auditoria em que a gente tem esse objetivo de fazer algo operacional, tá? Na analítica, é uma auditoria que faz a análise dos dados levantados das outras todas auditorias. E aí a gente vai fazer uma análise de tudo que a gente coletou. A gente utiliza, inclusive, desses dados para fazer indicadores e fazer comparações. Olha, os pacientes que estão internados na UTI, quando a gente visita, a gente consegue diminuir
a quantidade de dias que ele fica na UTI. Então, a gente utiliza muito dessa auditoria analítica para estes casos. Mas veja que é uma divisão e um entendimento muito didático, porque no dia a dia o que a gente utiliza mesmo é a execução, por exemplo, dos tipos, né, que são as auditorias preventiva, concorrente e a retrospectiva, que é a auditoria de contas, e da intervenção, que são internos e externos. Eu espero você na próxima aula para a gente definir o que é que a gente faz na auditoria.